Bom dia, tudo bem? Há um mês atrás, eu fui convidado para fazer parte de um jantar entre empreendedores de fintech, né? E a ideia ali era discutir os desafios do setor de fintech no Brasil. E ali foi interessante, a gente falou muito, por exemplo, de talento, né? Dificuldade de o Brasil formar e atrair bons talentos de tecnologia. A gente também falou muito de regulamentação. Foi até surpreendente o quanto que se falou de regulamentação e o quanto que regulamentação no Brasil, uma regulamentação melhor, poderia facilitar o mercado de fintechs, melhorar os serviços financeiros oferecidos no Brasil. Agora, era interessante porque quando eu olhava ali em volta à mesa, quem mais falava de regulamentação eram as fintechs mais novas, eram as fintechs menores. Então, se eu pegar um pouco a história do Guia Bolsa, é interessante que o painel anterior aqui, eles falaram de que era deserto, né? Antes, assim, era realmente um deserto, era mato, né? Quando a gente começou o Guia Bolsa, era tudo mato. Primeiro, assim, a palavra fintech, o termo fintech nem existia. A gente não falava desse termo fintech. Quando você falava com bancos, você falava com possíveis investidores, muitos vindo de private equity, a visão era assim, olha, já tem 7 grandes bancos, o mercado está completamente consolidado, não tem muito o que você possa fazer. Né? E você tinha 7 porque você tinha ainda 2, tinha um Citi e um HSBC naquela época. Né? Eu estou falando de 2011, 2012. E ali também você tinha uma visão de que quando a gente falava sobre dados, né, os dados dos usuários, será que se a gente tivesse acesso a esses dados, será que a gente conseguiria oferecer serviços melhores? A visão que tinha naquela época era assim, olha, os bancos nunca vão compartilhar essas informações. Não só nunca vão compartilhar essas informações, porque as informações são do banco. O dado do usuário, o dado ali do financeiro é do banco. Então, essa era a visão naquela época. Né? E, para piorar, em 2010, teve o caso da primeira plataforma de crédito digital, chamada Fairplace, que tinha sido fechada, inclusive, pelo Banco Central, por não atender a uma série de regulamentações. Então, a visão ainda era assim, olha, lembram do caso Fairplace? Lembram do caso dessa fintech que, no final das contas, teve que ter a operação fechada porque não estava de acordo com a regulamentação? Esse era o mundo de fintech em 2011 e 2012. Mas, na minha cabeça, na verdade, eu via isso como uma baita oportunidade. Eu via de uma forma bem diferente. Eu via, olhar e falar assim, tá bom, temos sim 7 grandes bancos no Brasil, mas olha a rentabilidade desses bancos. Tem muito dinheiro ali. Não só isso, mas eu, como consumidor desses bancos, não consigo entender muito bem das minhas finanças, não consigo entender muito bem o que está acontecendo com o meu dinheiro, a plataforma é meio confusa. Se eu for tentar entender melhor os produtos financeiros dentro do meu próprio banco, é difícil. Se eu for tentar entender entre bancos, mais complexo ainda, muito difícil. Então, lá em 2012, a gente falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro atacar o primeiro problema, que é a questão de como que você consegue permitir a uma pessoa compartilhar a sua informação bancária com uma outra plataforma. E aí a gente passou 2 anos dentro do Guia Bolsa, criando a primeira tecnologia, até hoje a única tecnologia no Brasil que funciona de agregação bancária, em que um consumidor pode ir lá na plataforma e compartilhar com o Guia Bolsa sua informação bancária. De novo, isso era inimaginável. Hoje a gente tem mais de 5 milhões de usuários que compartilharam as suas informações com a gente. Além disso, a gente depois foi para o mercado de crédito, que todo mundo entendia como sendo impossível atacar. A gente foi lá e fomos oferecer crédito 100% digital pela plataforma do Guia Bolsa. Hoje a gente já concedeu mais de 800 milhões de reais em crédito. E em 84% dos casos, 84% dos nossos usuários, esse crédito é mais barato do que ele tem acesso dentro do próprio banco dele. Isso porque, se você olhar como que funciona a dinâmica de mercado, geralmente ou você tem crédito dentro do seu banco, ou você tem que ir para uma financeira que não te conhece, sabe que não te conhece, estranha, inclusive, o fato de você estar entrando na porta dela, porque significa que você não tem crédito pré-aprovado dentro do seu banco, e oferece uma taxa alta. E a gente conseguiu mudar isso. Além disso, a visão de que era impossível um banco aceitar compartilhar as informações
a gente acabou de anunciar, há alguns meses, um mês atrás, uma parceria com um banco em que a gente faz a primeira integração já nos moldes de Open Banking, com APIs em que o usuário, pela plataforma do banco, consente em compartilhar as informações com a gente. Então, eu não quero de jeito nenhum aqui, voltando para a história do jantar, falar, ainda mais o Roberto vai falar aqui na sequência, que regulamentação não é importante. Não é essa a mensagem, tá? Não é essa a mensagem que eu quero passar. Regulamentação é super importante. Mas a gente resolveu não esperar a regulamentação, porque a regulamentação ela nivela o jogo. No final das contas, se a gente esperasse qualquer regulamentação para fazer qualquer coisa, a gente não teria feito nada. Eu acho que, voltando para o painel passado, foi muito claro que, como empreendedor, você tem que ser resiliente, você tem que ser meio cabeça dura. Então, quanto mais não a gente recebia, quanto mais isso é impossível, não dá, o setor já está concentrado, isso era mais energia ainda para a gente atuar e seguir em frente. Falando da importância de regulamentação, tem duas peças de regulamentação muito importantes sendo discutidas ali pelo Banco Central, inclusive com a ajuda do mercado como um todo, né? Tanto a parte de pagamento instantâneo quanto o Open Banking. Falando um pouquinho mais de Open Banking, o que é Open Banking, né? Open Banking tem dois pilares ali importantes, né? Eu, como um usuário, como uma pessoa, posso compartilhar minha informação financeira com qualquer plataforma que não seja o meu banco. Se eu encontrar algum benefício ali de compartilhar minha informação financeira, eu posso, a um clique, de uma forma muito fácil, compartilhar essa minha informação financeira. Segundo pilar é a questão de transação. Eu não só posso compartilhar minha informação financeira, mas como eu posso movimentar dinheiro, eu posso transferir dinheiro, eu posso fazer pagamento por meio de uma outra plataforma. Então, por exemplo, se você vai fazer um investimento numa plataforma específica, você não precisa mais ir ao seu banco, ir lá e fazer a transferência. Você pode, via essa plataforma mesmo, já pedir para que o seu dinheiro seja transferido para a plataforma. Então, isso traz conveniência. A gente está falando de reduzir duas assimetrias importantes aqui no Open Banking. Uma assimetria de informação, então, outras plataformas têm acesso à mesma informação, e a segunda assimetria é a assimetria de conveniência, que é muito importante. Se você pode fazer o pagamento, a transferência direto via a plataforma terceira, isso rompe uma barreira de conveniência muito importante para você ter adesão de mais produtos. Deixa eu dar um pouquinho... Isso, o que pode impactar, né? Qual que é o tamanho disso, né? Isso é uma revolução, tá? O que isso pode acarretar no mercado é enorme. Deixa eu dar exemplos do Guia Bolsa especificamente, né? Na parte de crédito, que nem eu falei, a gente oferece, em 84% dos casos, crédito mais barato do que ele tem acesso dentro do próprio banco. Tá? E a gente já concedeu mais de 800 milhões de reais em crédito. E não é o Guia Bolsa concedendo. A gente tem 2 bancos parceiros, na verdade, mais outros bancos estão entrando na plataforma agora, mas com esses 2 bancos parceiros, eles conseguem oferecer crédito mais barato do que eles conseguem oferecer, inclusive, para os clientes que não estão vindo via Guia Bolsa. Segunda coisa que você pode fazer, por exemplo, é dar aconselhamento, dar dicas financeiras, conseguir ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. Dar um exemplo de uma coisa que a gente fez recentemente, que foi comparar para cada um usuário o que ele consome de serviço financeiro, o que ele está usando de serviços financeiros, e ali entender qual que seria o melhor pacote de tarifa bancário para ele. Tá? Então, a gente conseguiu comparar o melhor pacote de tarifa bancário para ele, de acordo com o consumo dele, com o que ele, de fato, está pagando de pacote de tarifa. Só para os usuários do Guia Bolso, isso representaria uma economia de 540 milhões de reais por ano se eles migrassem para o pacote de tarifa ideal. Se a gente extrapolasse isso para a população bancarizada e que paga pacote de tarifa, a gente está falando de mais de 10 bilhões de reais por ano voltando para a economia. Então, agora, isso é o Open Banking que está permitindo? É um pedaço. É a questão da tecnologia que a gente criou, e o Open Banking permite isso para o mercado como um todo. Mas o Open Banking, a gente está falando de dados brutos. O que eu estou falando de poder permitir dar crédito mais barato já é
depois do Open Banking. É o que você faz com essa informação, a inteligência que você traz. Então, por exemplo, o nosso score de crédito, que a gente conseguiu criar com base nas movimentações financeiras, nos extratos, faturas de cartão, já está na terceira, quarta geração dele, depois de 3, 4 anos fazendo isso. Então, a gente já está 3, 4 anos à frente do Open Banking, porque a gente já consegue trazer muita inteligência para essas informações. Então, não basta, de novo, ter só acesso ao dado bruto, porque, no final das contas, o que mais vai importar é a inteligência que você dá para isso. E por que eu estou voltando para essa questão? É que, de novo, eu poderia estar esperando até hoje a regulamentação de Open Banking chegar para ter feito, mas com o fato de eu ter antecipado a regulamentação, eu consigo estar muito à frente, inclusive quando a regulamentação chegar. Então, de novo, a regulamentação ela nivela. Se você estiver esperando a regulamentação como empreendedor para criar um produto, criar um serviço, provavelmente você esperou demais. De novo, regulamentação é importante, esse nivelamento é importante, mas você, como empreendedor, você não deve estar esperando essas soluções virem do regulador, do mercado, e eu acredito até que você deve estar procurando o que é difícil fazer, o que as pessoas estão falando que é impossível, o que não dá. Eu vou dar um exemplo, são 2 sócios fundadores do Guia Bolso, eu e o Ben. O Ben, antes de fundar o Guia Bolso comigo, trabalhou no Groupon, né? Ele era diretor-geral do Groupon, no auge de compras coletivas, e ali você tinha 2.000 clones do Groupon. Era, assim, você conseguia comprar um código da Índia, botar o site no ar, você contratava 2 vendedores, você tinha um site de compras coletivas. Não tinha nenhuma barreira de entrada, era super fácil. Então, quando a gente criou o Guia Bolso, a gente tinha explicitamente como um dos critérios para o que a gente ia fazer é que tinha que ser muito difícil. Tinha que ser realmente muito difícil. Se fosse muito difícil, a gente ia sim conseguir criar uma barreira de entrada, ia conseguir criar algo único e estar posicionado de uma forma muito diferente no mercado. Então, acho que aqui a mensagem principal que eu quero passar com vocês, não só para quem atua no mercado de fintech, mas atua em outros mercados, eu acho que a gente tem que realmente pensar no impossível e a gente tem que diariamente trabalhar para que esse impossível se torne realidade com as nossas ações no dia a dia das nossas empresas. Tá bom? Muito obrigado.